no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que comandará a Secretaria-Geral de Governo. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro assina o termo de posse do novo ministro. Ouviram no Ipiranga as marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, tu trazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora a morte, terra morada. Entre outras vilas, tem Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Para uso da palavra, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos. Ministro, cadê o nome? Vai falando aos poucos aqui as nominadas, tá? Vai passando só pro lado. Senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, senhora primeira-dama, Michele Bolsonaro, que muito me orgulha e honra a senhora estar presente nessa cerimônia, senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, prezado amigo, senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, senhor Ciro Nogueira, disse agora há pouco da alegria em estar passando a função para uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito qualificada. Fico muito feliz. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor chefe de Estado-Maior da Aeronáutica, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Laerte, minha amada namorada Lígia Pereira, eu não consigo ver agora aqui, senhores governadores, governadoras, líderes do governo, do Senado e da Câmara,
essa quantidade enorme de parlamentares que vieram prestigiar, minhas senhoras e meus senhores. Presidente, inicio minhas palavras repetindo exatamente, pastor Márcio Feliciano, o que fiz no dia 4 de julho de 2019, onde eu citei o Salmo 35, versículo 7, que me acompanha desde quando eu me converti, em 1987, quando eu era capitão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Acostumado a cumprir as tarefas mais variadas e complexas ao longo de 46 anos de carreira no Exército Brasileiro e fora dele, no Brasil e no exterior, e desde julho de 2019, exercendo a função de ministro de Estado. Inicialmente na Secretaria de Governo e depois, em março desse ano, assumi a missão do então ministro-chefe da Casa Civil, à época conduzida pelo meu irmão de armas, de longa data, general de Exército Braga Neto. Considerei como um novo e relevante desafio. No entanto, as circunstâncias dessa nova tarefa eram inéditas e estimulantes. Além de assessorar o presidente da República em vários assuntos de governo, algumas servidões dominaram minhas preocupações na Casa Civil. Coordenar as ações que envolvem 23 ministérios, buscar consenso em pautas com opiniões divergentes, fazer o possível para implementar todos os projetos importantes para o governo. A partir desses parâmetros, estabeleci algumas ideias-força que balizariam meu trabalho e nas quais acredito que tive êxito. Procurei fortalecer a união de todos os envolvidos, seja qual fosse o objetivo que procurássemos atingir. Tínhamos, presidente, e temos um ideal comum: atender a todas as solicitações e determinações do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, com absoluta fidelidade, lealdade, comprometimento, idealismo, obstinação, que é uma característica do senhor presidente, sem concessões a vaidades ou personalismos. Busquei construir com meus pares e colaboradores um sadio espírito coletivo que nos tornou dispostos a cuidar de cada assunto com determinação e altruísmo, pensando, sobretudo, no bem da coletividade do nosso povo e do país. Como aconteceu em todos os lugares por onde eu passei, Deus me abençoou e eu contei com uma excepcional equipe, caracterizada pela dedicação, companheirismo e competência. Aproveito nesse momento de despedida da Casa Civil, agradecer a cada um dos servidores, em particular ao senhor Jonatas Assunção, um amigo que foi para mim um exemplo de comprometimento e dedicação irrestrita à sua função de secretário executivo. E estará muito ao teu lado, Ciro Nogueira, lhe ajudando com toda certeza. Parabéns pela escolha. Aqui, exercendo o cargo de ministro da Casa Civil, consolidei a certeza de que assessores capacitados e de confiança precisam ser consultados e ouvidos em todos os níveis para fundar argumentações e poder que seja tomada a melhor decisão. Agradeço a cada um dos ministros pela disponibilidade nos assuntos de Estado e me utilizo da pessoa do meu querido instrutor da época da Academia Militar, em 1979, do nosso decano, general Heleno, com quem sempre busquei me aconselhar. E não posso deixar de citar, nós estamos em épocas de Olimpíada, presidente, que nós temos ministras maravilhosas, medalhas de ouro, Tereza Cristina, Damares, Flávia Arruda, mulheres diferenciadas, as quais vêm fazendo um trabalho excepcional. O senhor sempre fala que cada ministra mulher vale por 10 ministros homens, e eu concordo plenamente com o senhor. Cada discussão era pautada pelo conhecimento de causa, pelo altruísmo
pela necessidade de consenso em prol do bem comum e da melhor decisão. Foi, presidente, e é um privilégio conviver com essa equipe. Aproveito, como sempre faço nessas cerimônias, para agradecer a minha eterna namorada, Lígia, e a minha família, porque nos momentos difíceis encontro na minha amada esposa o porto seguro onde refaço minhas energias. Termino mais essa missão muito especial, confiada pelo presidente da República, um amigo de tantas jornadas memoráveis, desde a época da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e ao longo da vida, junto ao qual sempre manterei e renovarei a minha lealdade absoluta. Saio fortalecido pela certeza da missão cumprida e parto para um novo desafio, onde o presidente julgou importante minha presença. Como sempre diz o meu amigo Onyx Lorenzoni, o time é um só, não importa a camisa. Continuo no time de Bolsonaro como ministro na Secretaria-Geral, com imenso orgulho por tudo que esse governo vem realizando, pelo bem do Brasil, apesar de óbvios que são colocados diuturnamente, mas que não impedirão que atinjamos nossos objetivos, sendo o mais importante mudar o Brasil. Finalizo minhas palavras, presidente, desejando todo sucesso, que o Deus poderoso abençoe o ministro Ciro Nogueira e sua família, que com a sua inquestionável experiência e qualidades pessoais e elevada capacidade de diálogo, em muito agregará à nossa equipe e ao nosso governo. Sigo, meus senhores e minhas senhoras, fiel aos meus ideais, e uma legenda que, desde muito jovem, a exemplo do nosso tenente na época, Bolsonaro, nas tropas paraquedistas, e aprendi a ter como um farol: Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho Pátria Voluntária, vice-presidente Hamilton Mourão, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, na pessoa que eu saudo, todos os senadores e senadoras, meus companheiros e companheiras, deputado, meu querido amigo e irmão Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui eu saudo, aqui, também sair um pouquinho do protocolo, meu amigo Benedito Lira, que eu saudo a todos os deputados e deputadas, os ministros de Estado, Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Flávia Arruda, na pessoa que eu cumprimento os demais colegas ministras e ministros, General Laerte Santos, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, aos governadores Gladys Cameli, Wilson Lima, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha, senador Eduardo Gomes, líderes, e o senador Fernando Bezerra, líderes no Senado e no Congresso Nacional, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, almirante de esquadra Petrônio, chefe de operações conjunto do Ministério da Defesa, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, minha família tão amada, profissionais de imprensa, senhoras e senhores senadores. Teria sido mais fácil, sim, não enfrentar
este desafio nesse momento de tamanhas dificuldades, de tanta radicalização, de tantas críticas. Teria sido mais fácil, meu querido Eduardo. Teria sido mais fácil, senhor presidente, me acovardar com um pretexto qualquer, ao receber o cativante e honroso convite de Vossa Excelência para integrar o governo em um momento que tudo está difícil. Em um momento que o mundo está difícil, a economia está difícil, as pessoas estão difíceis, a realidade está difícil, o nosso país, amado Brasil, está difícil, a política está difícil, em que o difícil parece ser o novo normal. Teria sido mais fácil, senhor presidente, continuar exercendo as minhas funções de senador da República pelo meu amado estado do Piauí, sabendo que sempre poderia contar com a lealdade e prestígio que Vossa Excelência nunca me faltou para levar benefícios para os piauienses e assim realizar um mandato produtivo como senador pelo meu país. Tudo isso teria sido mais fácil, senhor presidente, mas não teria sido mais certo. Com certeza não. E essa é a grande questão da vida pública. Não se trata de uma escolha entre o mais fácil e o mais difícil, mas entre fazer o mais certo, entre o certo e o errado. Eu tive a honra de aceitar o convite de Vossa Excelência para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República nesses momentos incertos em que o nosso país vive, porque isto é o mais certo. Porque com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro deles, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. Difícil por natureza, mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente, por ela que o senhor está aqui, para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Minhas amigas, meus amigos, este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação, ministro Queiroga, avança. E em breve nós teremos todo o nosso país imunizado, com a economia pronta para crescer. Estamos cruzando o cabo das tormentas políticas, das tormentas sociais, econômicas e institucionais. Vossa Excelência, presidente, é o nosso timoneiro, e eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos no percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da névoa, meu querido Davi, querendo sempre auxiliá-lo a encontrar o rumo certo. Temos agora, até o final do atual governo, um período que conduzirá às eleições de 22. E é nosso dever preparar o país para chegar às eleições da forma certa, com a economia no prumo certo, com a política ajustada da maneira certa, com a vacinação, volto a ressaltar, garantida e certa para todos os brasileiros, com um programa de assistência social certo para que os brasileiros não vivam momentos incertos. E principalmente, meu querido amigo Paulo Guedes, com os indicadores econômicos cada vez mais mostrando que o Brasil está no rumo certo. Presidente, nós todos sabemos o quanto é difícil, mas eu tenho certeza, presidente, que sob a sua liderança nós vamos fazer o que é certo, pois muito do que já está sendo feito
é o certo, e no momento certo haverá uma compreensão cada vez mais correta por parte dos brasileiros de tudo que o governo de certo está fazendo atualmente. E o que é certo, senhor presidente, pode não ser o mais fácil, pode não ser o do aplauso momentâneo. O que é certo pode não ser o mais popular circunstancialmente. O que é certo pode ser muitas vezes criticado e pode ser incompreendido, meu querido Hugo. O que é certo, senhor presidente, pode ser muitas vezes atacado. O que é certo pode ser vítima de todo tipo de injustiça e preconceito. O que é certo pode sofrer todo tipo de dificuldade. Mas, ao final, senhor presidente, a história sempre vai mostrar que o que é certo sempre será o certo. O certo será reconhecido, o certo será aclamado, o certo será respeitado no momento certo. E é com essa certeza, senhor presidente, que eu assumo essa difícil missão no lugar certo para cumprir o meu dever com o meu país. Senhor presidente, não existe vocabulário de esquerda e outro de direita. Existe sim o Brasil e seus problemas que temos que enfrentar. Fome e miséria. Não tenho vergonha de falar essas palavras. Temos vergonha de que elas continuem existindo e que tenham se ampliado já na crise econômica que o senhor herdou, iniciada em meados da década passada. E a resposta do seu governo não foram palavras, foram quase 10 anos de Bolsa Família em auxílio assistencial em um único ano. Em um único ano. Para que a fome e a miséria não exterminassem parte dos brasileiros que mais precisavam. Não temos vergonha de falar em desigualdade social. Temos vergonha é que, apesar dos que nos antecederam, ela continue existindo. E por isso que o governo de Vossa Excelência lançará um ambicioso e amplo programa social com valores ainda mais altos nos seus benefícios. Emprego. Isso faz parte, sim, senhor presidente, do nosso vocabulário. Apesar de todas as dificuldades que o seu governo enfrentou e enfrenta, com as reformas agora e com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, vamos acelerar a geração de empregos no nosso país. Vamos acelerar a economia. Seu governo não é e não pode ser de palavras, senhor presidente. Seu governo não é e não pode ser apenas de palanque. Seu governo é de ações, e ações que serão julgadas no momento certo. Não posso deixar de ressaltar, meus queridos amigos e amigas, o simbolismo da escolha do meu nome, por conta da minha origem, que eu muito me orgulho, para ocupar a função talvez mais delicada e exposta que um político possa exercer sem ser votado, o de chefe da Casa Civil. Vossa Excelência trouxe para cá um nordestino, e não apenas um nordestino do historicamente esquecido, mas sempre guerreiro e altivo, meu amado estado do Piauí. Minha origem, senhor presidente, é de Pedro II, cidade que guardo as minhas raízes e que aqui, quando a copa da minha trajetória política alcança as altitudes do Planalto, mais do que nunca, eu tenho que olhar e me orgulhar, olhando sempre para as minhas raízes. Sua escolha, senhor presidente, homenageia todos nós nordestinos. Homenageia, lógico, todos os piauienses em particular. Podemos dizer que Vossa Excelência trouxe para o coração do seu governo um nordestino, para compartilhar com ele uma parte significativa das importantes decisões que o senhor tem de tomar. O Nordeste está no núcleo do poder, presidente, por sua decisão. Enquanto nordestino, quero agradecer em nome de todos os meus irmãos e irmãs da minha região por esta grande demonstração de confiança no povo do Nordeste. Senhor presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação, tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor. Acho que é assim que o povo do meu país, vocês, companheiros, eu espero que me vejam, porque assim eu vou ser mais útil ao meu país, ao Brasil.
ao governo de Vossa Excelência, à política, às instituições, nesse momento de tantas trepidações. Eu quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que essa viagem seja mais serena, estável e confortável para todos. O meu nome, senhor presidente, é temperança. O meu sobrenome tem que ser equilíbrio. Não posso deixar, senhor presidente, já estou finalizando, de invocar, por fim, a maior figura histórica do meu Estado, com quem tenho laços de família, o arquiteto da democracia, Petrônio Portela, tio-avô das minhas amadas filhas, fonte de inspiração para todos e para mim. Sempre senti a presença próxima do seu exemplo marcante. Lembre-me, senhor presidente, do que ele dizia: em mim, graças a Deus, existe um fator que considero fundamental para um político: a coragem. Coragem de resistir a tudo. Coragem que vence todas as condições que normalmente levariam qualquer um ao desespero. Que a coragem e sabedoria de Petrônio me guiem e me iluminem. Petrônio, aliás, sempre foi um sinônimo de conciliação e da democracia, mesmo nos momentos mais incertos. Petrônio ficou a favor do presidente João Goulart, mas amigo do presidente Castelo Branco, muito amigo, não foi excluído e entrou para a Arena, onde se tornou parceiro de Geisel e como presidente do Senado, e de Figueiredo na transição da democracia. Senhor presidente, o sábio Petrônio nos deixou uma lição de que não há problema de mudar de opinião. Mudar de opinião não é contradição, meus queridos amigos e amigas, desde que seja para melhor. Desde que seja para melhor. Conte, senhor presidente, conte sempre com este amortecedor para um ambiente por muitas vezes agitado dos nossos tempos. Tenha nele, neste seu leal servidor, alguém sempre comprometido com a pacificação, a estabilização e a unidade. Tenho certeza, tenho toda a certeza do mundo, que o nosso Brasil, nosso amado Brasil, inevitavelmente está predestinado a cumprir a profecia de ser um país onde o certo sempre irá vencer o difícil. E é com esse espírito, senhor presidente, que eu venho me somar ao governo de Vossa Excelência. Deus abençoe a todos, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e viva o povo brasileiro! Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar o termo que dá posse ao ministro de Estado, chefe da Casa Civil. E convidamos também o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a assinar seu termo de posse. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para o Ciro ter sido 10, só faltou Ihu! Na próxima ele vai. Que satisfação, que honra, que momento de alegria a todos nós temos esse recinto apinhado de pessoas que, juntamente com o presidente, ajudam a conduzir o Brasil para um porto seguro. Prezado Ciro, te conheci em 95, eu iniciando meu segundo mandato de deputado federal.
senhor Jean Laerte, senhor Brigadeiro Damasceno, senhor Almirante Petrônio, a carreira militar nos ensina que a decisão são para os fortes, a omissão é para os fracos. E até mesmo diz a história que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. O Ciro disse bem, ele poderia optar pelo conforto. A vida de parlamentar tem suas dificuldades, mas, obviamente, os problemas lá são pulverizados. Aqui cai tudo no colo exatamente da mesma pessoa. Chova ou faça sol. Vejo aqui alguns governadores, como meu velho amigo Caiado, de Goiás. Eu o conheci em 89, ele fazendo campanha para presidente da República, em frente à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E agora, numa rápida conversa, ele falou comigo sobre um terreno, Paulo Guedes, do SPU, para nós passarmos para o estado de Goiás, para ele construir o Hospital do Câncer Infantil. Não existe coisa mais nobre do que essa. Como a gente vai negar um clamor de um velho colega? Já falei para ele, mesmo sem falar com o Paulo Guedes. Passei por cima de você, Paulo. Está decidido. Entre outras coisas, Caiado, há poucos meses, juntamente com o Tarcísio, lançamos ali a concessão da Norte-Sul, Tarcísio, lá em Goiás, e já acabei convidando o Caiado, sem a tua aquiescência, Tarcísio, para aquela viagem nossa de 4, 5 dias, inaugurando agora, daqui a 2, 3 meses, a conclusão da Norte-Sul, uma ferrovia que liga lá o nosso Maranhão, passa por Tocantins, o seu estado, Goiás, e termina em São Paulo, no Porto de Santos. É a volta do modal ferroviário. Parabéns, Caiado, pela iniciativa de buscar cada vez mais melhorias para o seu estado. E seu estado estando bem, o Brasil estará bem. Vejo aqui o Cláudio Castro, o vereador do Rio de Janeiro, que de repente se transforma-se num governador. E para ser bom governador tem que ter sido vereador em primeiro lugar. As parcerias com a Petrobras, também com a questão da segurança. Vejo aqui também o nosso Cameli do Acre. Há pouco tempo estivemos inaugurando, juntamente com o Tarcísio, a ponte do Abunã. Quão de bom está sendo essa ponte, essa simples ponte, para reduzir o preço do que se compra lá no Rio Branco e outras cidades também, bem como a diminuição do tempo de viagem. Vejo aqui também o Wilson Lima, o nosso governador do Amazonas. Passamos momentos difíceis juntos por ocasião da pandemia, algo que ninguém esperava que podia acontecer, um pico do mal da Covid em seu estado. Todos nós corremos para socorrê-lo. Você foi também, obviamente, uma pessoa importantíssima para que os meios chegassem de forma mais rápida em seu estado. Prezado Ibanez, eu dispenso o comentário. Nós aqui somos um só governo. União e Distrito Federal é um casamento perfeito. Vejo aqui uma série de lideranças. Meu velho amigo também, meu prezado Arthur Lira, ficou comigo mais de 20 anos no mesmo partido. Grata surpresa, ver-o na função de terceiro homem da República, lá na nossa Câmara dos Deputados, um parceiro excepcional, juntamente com o Rodrigo Pacheco no Senado. Alguns pequenos problemas, mas a gente vence etapas. Agradeço aqui a presença do Davi Alcolumbre, cada vez menos forte, ainda bem, mas nos ajudou muito nos 2 anos de mandato nosso. O Bezerra, o Eduardo Gomes, líderes no Senado, e agora vejo também meus ministros aqui, são muitos, não quero falar sobre eles,
também não quero falar sobre parlamentares, são muitos parlamentares, meu velho amigo, Marco Feliciano, de bons embates na Comissão de Direitos Humanos, hoje está mais tranquilo, nosso tempo era bravo. Dizer a todos os senhores que a chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. Quase tudo que, porventura, nós viemos decidir por aqui, passa pelo parlamento. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá, depende do governo para a sua implementação. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica, salvo alguns senões, faz parte da política. Se lamentamos esse momento triste, que infelizmente não tem como ser resolvido a curtíssimo prazo, mas brevemente tudo estará resolvido. Quanto melhor nós, executivo e legislativo, nos entendemos, melhor é para 210 milhões de pessoas. E nós somos, Pacheco, Lira, Ciro chegando agora, Alcolumbre que nos deixou, como nós somos importantes para que pessoas não sofram ou sofram menos em nosso país. O momento difícil da pandemia, o governo fez parcerias com vários estados, a aquisição de vacinas começou lá atrás, com o Pazuello, teve continuidade com o Queiroga. Tirando os países que produzem vacina, o Brasil, o melhor, é o que mais vacina no mundo. A questão econômica, por medidas restritivas adotadas, pensávamos que a economia ia para o espaço. Fomos o 5º país que melhor se saiu por ocasião da pandemia, graças à equipe econômica do Paulo Guedes, apoiado em muitos momentos pelo parlamento, como em especial o Jorginho Melo aqui presente, com o seu Pronamp, bem como o BEM, salvando empregos. E o governo, como disse o Ciro Nogueira, agora há pouco, com o seu olhar para os menos favorecidos ou mais desfavorecidos, quando 38 milhões de pessoas perderam a sua renda porque eram informais, o governo veio com o programa do auxílio emergencial. Na verdade, Ciro, atualizando os números, o ano passado apenas, 2020, nós despendemos mais recursos do que em 13 anos do programa Bolsa Família. E sabemos que, junto com a pandemia, também junto com o problema que vivemos no momento, que é a crise hídrica, bem como a geada que atacou em especial os estados mais ao sul, um pouco mais ao centro-oeste, vem a inflação de alimentos. E os mais pobres têm uma dificuldade enorme, obviamente, do seu sustento, com o coração grande de Paulo Guedes e de sua equipe, com o trabalho agora de Ciro, com o João Roma, encarregado da pasta, estamos aprofundando de modo que tenhamos um novo programa. Brasil, Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família, vai atender eu falo 50%, que os outros 50% vou deixar para o Paulo Guedes anunciar. Então, é um governo que, com parceria, com acordo, com bom entendimento com o parlamento, respeitando os demais poderes e sempre botando na minha cabeça, e quando converso com o chefe de outros poderes, que nós temos limites. E nós todos devemos lealdade ao nosso povo. Vamos superando os obstáculos. Vamos juntos mirando o futuro, fazendo cada vez mais o nosso país reconhecido lá fora como um país sério, um país responsável, que realmente merece, e muito, um lugar de destaque bem diferente do que ainda vivemos em nosso país. Ciro, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
tenha certeza que o Brasil, como um todo, vai ganhar com a sua presença aqui, bem nos articulando com o Parlamento brasileiro. Ramos, muito obrigado também pelo que você fez até agora ao meu lado. Você sempre ao lado de Onyx Lorenzoni, são duas pessoas que não titubearam quando uma missão foi paga para vocês. Meus amigos parlamentares, deputados, senadores, Eduardo Braga, saudoso colega do Partido Democrata Cristão também, Carla Zambelli, Bia Kiss, tem de tantos outros aqui. O Brasil espera muito de todos nós e tenho certeza que nós cumpriremos essa missão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Está encerrada essa cerimônia. Nós acompanhamos então ao vivo a cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Ele ocupa o lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que agora comanda a Secretaria-Geral da Presidência da República. Para saber mais sobre as ações do governo, siga nossas redes sociais e continue agora com a programação da TV Brasil. Uma ótima tarde para você e até amanhã.